Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. No programa de hoje eu converso com o médico Glauber Carvalho e na pauta implante capilar. Vamos falar aí dessa febre que está aqui em Natal de homens buscando implante capilar. Vamos saber também se mulheres também podem fazer, enfim, tirar aqui muitas curiosidades no Band Entrevista de hoje que está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, eu já recebo aqui o Dr. Glauber Carvalho. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite e fico muito feliz de estar aqui e poder ajudar um pouco a informar, levar conteúdo para as pessoas. Tirar um pouco das dúvidas, né, Dr. Glauber? A gente hoje vê o senhor especialista em implante capilar, um dos queridinhos quando é esse assunto, e principalmente por homens que são cada vez mais vaidosos e estão buscando essa técnica. Técnica que antigamente a gente só via fora do Rio Grande do Norte, que a gente agora tem aqui no estado. E a minha primeira pergunta é, na sua opinião, por que surgiu tanto interesse agora, principalmente do público masculino, por implante capilar? Eu acredito que o interesse cresceu muito a partir do momento em que a cirurgia do transplante capilar se tornou uma cirurgia menos invasiva, com resultados melhores, mais naturais e com custo melhor. Então, a partir daí, ela se popularizou, né? E eu acho que isso tem acontecido de uns 5 anos para cá, em que muitos pacientes tomaram conhecimento sobre essa técnica, que a gente chama de técnica FUE, F-U-E, que é uma técnica que não precisa mais fazer aquela cicatriz linear, em que, ao meu ver, a gente retira uma quantidades maiores de unidades foliculares e consegue dar um resultado com mais densidade, com mais naturalidade. O que o público mais tem medo é de ficar algo artificial, ou quem olha assim, eita, está muito aparente. Hoje, com essa técnica, dá uma naturalidade maior? Muito maior. Então, a naturalidade pro resultado da cirurgia do transplante capilar tem muita relação com densidade e com a forma de colocação, que colocar de um a um, né? Então, antigamente existiam técnicas, até retiradas com punch, em que você podia tirar e implantar, até semelhante à técnica de hoje, mas ela levava muitos folículos juntos, e quando você implantava, dava um aspecto de cabelo de boneca, né? E era um aspecto ruim, estético, em que os pacientes acabavam não gostando e não agradava o resultado, né? Então, faziam com que as outras pessoas se desencorajassem a realizar o procedimento. Então, hoje não, as pessoas se admiram com o resultado, acham muito natural. E eu acredito muito que vai crescer ainda mais ainda do que está hoje. Doutor Glauber, para quem é indicado o implante capilar? Toda aura de calvície em que a calvície não tenha tratamento clínico. Então, não sei, vou tentar esclarecer. Não são todas as calvícies que são tratadas com cirurgia. A gente tem casos de calvícies em que o tratamento é clínico, né? Vou exemplificar. Uma queda após um problema clínico, um uso de quimioterápicos ou uma COVID, por exemplo, um estresse, uma alopecia areata, essa não tem tratamento cirúrgico, porque o tratamento clínico vai resolver. Mas a alopecia androgenética, algumas cicatrizes, essas sim tem como a cirurgia hoje o tratamento de ouro, porque são áreas onde não mais nascerá cabelo, e aí a gente retira de uma área doadora uma unidade folicular em que tem uma qualidade muito boa. E aí não cairá no futuro. Então, nesse caso, para quem tem calvície total, não tem como, porque não tem área doadora? A calvície total ela não existe. Em algum canto ele vai ter algum tipo de área doadora. Mesmo nos casos de alopécias androgenéticas extremamente avançadas, como o grau 7, em que o paciente diminui muito a área doadora, ela fica desproporcional à área receptora, mesmo assim ele tem algum cabelo. Então, o grande problema desses casos é a dificuldade de conseguir uma quantidade suficiente para cobrir a área receptora. Então, mesmo assim, ele pode operar, mas irá ter um resultado de menor qualidade, menos por não ter tanto cabelo densidade, isso. Mas, assim,
As calvícies até o grau 5, a cobertura é densa e perfeita. No caso do homem, em que momento eu sei que parou de cair cabelo, por exemplo? Existe uma faixa etária que é ideal para que você já procure para fazer o implante? Isso não existe? Porque, não, ainda pode ser que eu faça implante e caia mais, aumente minha área de calvície, eu tenho que fazer novamente? Existe É isso? uma pergunta muito frequente. Então, assim, a alopécia do homem, 99% são alopécias androgenéticas, né? Então, é uma característica genética ligada a um hormônio androgênico. Então, em algum canto, ele vai ter receptores para esse hormônio e aquele local irá cair, mas ela não cai de uma vez, ela é uma queda progressiva. O fio vai tendo um processo que a gente chama de miniaturização. O cabelo irá cair à medida que ele vai envelhecendo. Claro, alguns começam já na segunda década, final da segunda década, 20 e poucos anos, já começam a cair em casos mais avançados. E outros mais tardiamente. Mas a progressão da calvície, ela vai evoluindo. Alguns têm o período de maior queda ali próximo dos 40 anos, mas mesmo assim ele vai progredindo. Geralmente ele tende a estabilizar um pouco e assim depois dos 50, 60, ele já não percebe tanta queda. Essa faixa etária de 40 anos já é uma faixa etária em que o homem já vai ganhando mais cabelos brancos. Isso impede numa área doadora se for cabelo branco? E se ele for Não, transplantado branco, ele continua e quando nascer ele vai continuar branco isso. também? Ele vai mudar de endereço. Eu faço uma analogia no consultório que o cabelo mudou de endereço. Ele morava aqui atrás e vai morar no local onde a gente implantou. Ele leva todas as suas características. Então, assim, se ele é branco, ele vai ser branco. Mas ele pode haver uma mudança momentânea no primeiro ano após o implante, dele mudar um pouco a textura, a cor, mas logo, logo ele vai virar ser o mesmo cabelo que ele era lá na área doadora. Quando a gente fala de transplante ou implante de órgãos, existe um problema de rejeição. Tem que ver se aquele órgão ali vai ser aceito pelo organismo, se não vai ter alguma rejeição. Com cabelo isso também exige essa possibilidade de fazer o implante e ter algum tipo de rejeição daquela área onde foi implantada? A rejeição ocorre quando a gente faz um transplante heterólogo. Então, se você tem o órgão o enxerto que vem de uma outra pessoa, você pode ter uma rejeição. Quando ele é seu, ele é autólogo, ele vem, não existe a rejeição, tá? Então, você não rejeita uma coisa que é sua. Você pode, você pode ter uma perda, uma não pega, né? Uma não vascularização, e por isso que a gente sempre contabiliza um percentual de perda do transplante. Lógico que isso é muito variável, né? Cabelos mais grossos, até o cabelo branco tem uma perda muito menor pós-transplante. O cabelo fino já é um pouco diferente, ele é mais frágil, ele tem uma quantidade de perda um pouquinho maior. A forma como ele é colocado, às vezes o adensamento faz com que exista uma maior quantidade de perda. Então, isso tudo a gente explica para o paciente e a gente, quando faz a consulta, faz todo esse estudo de como vai ser colocado e explicando as vantagens de uma forma e de outra. Quanto tempo hoje dura uma cirurgia de implante capilar em média? A grande maioria dos transplantes capilares hoje estão virando aí na casa dos 4.000 enxertos. A gente chama de mega sessões, né? Então, mesmo para o paciente que tem áreas pequenas, que uma área só de região frontal, de linha, mas ele tem 30 e poucos anos, eu sei que a calvície dele vai progredir e vai virar uma calvície maior do que ele está ali naquele momento. Então, eu sempre sugiro a ele operar a área toda para que ele faça uma cirurgia só, né? Então, essas cirurgias um pouco maiores demoram um pouco mais, mas a gente hoje tem baixado muito tempo, porque a equipe já chegou a um grau de qualificação, de treinamento. Hoje a gente trabalha com anestesista, com outro cirurgião, uma equipe que monta os enxertos bem rapidamente para a gente fazer a colocação. Então, isso faz com que a gente melhore muito tempo, que o que antes a gente colocava em 12 horas, hoje a gente está colocando em 6 horas. Então, hoje uma cirurgia de transplante capilar grande, a gente está fazendo em torno de 6 horas. Consegue até tempos como 4 horas e meia para colocar 5.000 enxertos.
É um tempo bem Quem é bacana. frouxo como eu para cirurgia, vê isso, já fica imaginando em dor, em pós-cirúrgico, como é esse momento da cirurgia e o pós? Eu acho a cirurgia de transplante uma das cirurgias menos invasivas, menos agressivas e com um pós-operatório muito tranquilo, né? Você imagine que é uma cirurgia onde a gente tira cabelo e coloca cabelo. Você não tem você não entra em órgãos internos, em grandes vasos. Então, é uma cirurgia de baixíssimo índice de complicação. Então, eu acho uma cirurgia de segura, né, gente? Lógico que ela não pode ser menosprezada, não é um procedimento em que a gente possa fechar os olhos para a segurança, porque tudo em que a gente injeta alguma coisa, a gente tem algum certo risco. Isso a gente não pode descartar. Mas, e para isso, a gente tem que quê? Se precaver, monitorizar, ter todo o aparato de um hospital para que, em casos raros de complicação, a gente possa tratar. Então, mas assim, é uma cirurgia que eu te digo, a gente está com mais de 2.000 casos e eu nunca tive nenhum problema, né? Então, é uma cirurgia de um baixíssimo risco, tá? E de dor mínima, porque o primeiro dia, que poderia ser o dia em que você sente um pouco de ardor, é só no primeiro dia, mas a gente já medica o paciente para que ele não sinta nada. A partir do segundo dia, você já não sente isso. Alguns pacientes, um percentual de pacientes pode se queixar de um prurido, de uma coceira e às vezes um ardor, um pouco de ardor, nas primeiras 2 semanas. Mas para isso hoje a gente está medicando bem, usando pomadas e aí está sendo tranquilo, tá? Hoje o pós-operatório não tem sido uma queixa de insatisfação. Não vejo nenhum. Nós falamos muito aqui nos homens, mas as mulheres também buscam implante capilar? É indicado também? Eu acho que estão procurando muito e eu acho que vai crescer muito também a procura das mulheres pelo transplante capilar. Eu falo transplante porque às vezes a gente usa o nome implante, né? Então, quando a gente usa implante, não é um órgão, né? É um material sintético. Então, o certo seria transplante. O transplante está sendo procurado muito, mas ainda não está como eu acho que vai ser no futuro. Eu acho que a procura das mulheres pelo transplante capilar vai ser muito grande. As mulheres elas tendem a ter menor indicação, porque às vezes a alopécia dela pode afetar a área doadora, mas isso não são em todas. Então, a gente tem áreas doadoras boas em algumas mulheres, na maioria, e o transplante ele é muito bom para corrigir linha da frente, né, a hairline e essa falta de densidade frontal. Então, a gente já está com um número bom de pacientes do gênero feminino operados, sexo feminino operado, e muito satisfeitos. Cada um trazendo muito paciente. Eu acho que vai crescer bastante. Que bacana, doutor Glauber. Eu queria agradecer muito sua participação aqui, esclarecendo essas dúvidas, acredito, importantes também para o nosso telespectador. E pedir que o senhor deixe suas redes sociais. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mais algum esclarecimento, possa entrar em contato com o senhor. Isso, nós estamos lá no Instagram, no Facebook, com @Glauber Cirurgia Plástica, e sempre produzindo algum conteúdo, mostrando uma evolução, resultado. Eu acho que isso é importante, porque como é uma coisa relativamente nova, as pessoas querem acompanhar. Então tá lá, @Glauber Cirurgia Plástica, para vocês que querem saber mais sobre o assunto. Tá, obrigado, doutor Glauber, pela sua participação. Nosso Banda Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã. Se você perdeu esta ou outra edição do nosso programa, ela está à sua disposição no nosso canal da Band e no YouTube. Segue, compartilha, ativa o sininho, que a gente quer esse encontro também no virtual. Até lá!